Como é que você está se sentindo agora? Qual que é a sensação que vem? Fecha os olhos e pensa. Como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo feliz? Eu estou me sentindo triste? Ah, ok. Se pergunta isso enquanto passa a minha intro. Bom, meus amores e amoras, é o seguinte, independente de como você estiver se sentindo, a verdade é que existem algumas categorias muito restritas para emanar a expressão sobre esses pensamentos. Existem palavras muito poucas, o nosso vocabulário parece às vezes só encaixar o que a gente sente em umas 4 ou 5 coisas, ou a raiva, ou a tristeza, ou a felicidade. Enfim, parece que o nosso léxico, ele não apanha todas as coisas que a gente sente. Esse vídeo é inspirado por duas coisas. Uma delas, um livro chamado O Livro das Emoções Humanas, e o segundo, um texto meu mesmo. Porque eu escrevi um texto sobre preconceito linguístico que eu vou deixar aqui. Eu também vou deixar o link da Amazon do livro e vocês podem dar uma checadinha. E no meu texto eu falo sobre preconceito linguístico, mas também tem uma parte sobre o poder das palavras dentro da nossa emoção. O Livro das Emoções Humanas, ele cataloga várias palavras que querem dizer emoções estranhas. Tem uma palavra chamada Geselheit. Enfim, basicamente expressa a sensação mais pura de conforto, mais pura de abraço e conforto familiar. Aquela sensação que você, sei lá, acontece comigo quando eu tomo Yakult, por exemplo. Eu lembro da minha infância. Essa emoção que a gente não sabe explicar tem um nome, chama Geselligkeit. É uma expressão que só existe na Alemanha. Existem várias palavras no mundo, em outras culturas, em outras línguas, saudade é uma dessas aqui em português, tentam expressar emoções que a gente não consegue traduzir, a gente não consegue discernir elas dentro das nossas cabeças. Isso leva a uma questão, que é o grande foco do vídeo. A verdade é que os cientistas eles tentam até hoje entender exatamente o que é uma emoção, como ela se desenvolve. Tem 3 teorias básicas de construções de emoções e elas não são uma concordância, tá? Preciso que você saiba disso. Ninguém concordou necessariamente com a certeza de nada. Então, a primeira delas diz que as nossas emoções, elas são um gatilho que acontece quando a gente tem consciência de algo que está acontecendo no nosso corpo. Então, por exemplo, se eu tô numa floresta e tem, sei lá, um White Walker correndo atrás de mim, de acordo com essa teoria, o que acontece? Eu percebo que tem um White Walker, o meu coração começa a bater e eu tenho medo. Nessa ordem. White Walker, meu coração começa a bater, eu percebo que ele está batendo e eu tenho medo. Nessa teoria, ele considera que existe um espaço aí entre o coração bater e a consciência do medo, e que o processo de construção de medo, ele é relativamente consciente. Meio estranho pensar nisso, porque os reflexos de medo são muito rápidos. E aí veio uma segunda teoria que diz o seguinte: não, a emoção e as reações físicas, elas vêm ao mesmo tempo. Então, no mesmo momento que você começa a bater seu coração, você tem a sensação de medo. E aí uma coisa está diretamente ligada à outra. O que faz um pouco mais de sentido. Se tem um White Walker vindo pra mim, o meu primeiro instinto é ter medo, certo? E aí veio uma galera que disse assim: tá errado isso, não faz sentido o que vocês estão falando. O meu coração pode bater por vários aspectos. Ele pode bater porque eu encontrei o amor da minha vida na floresta, porque eu vou dar um susto em alguém. Enfim, o nosso coração, ele pode bater e pode ter as mesmas reações, liberar o mesmo hormônio para diversos aspectos. O grande ponto dessa teoria é que as emoções, elas têm uma subjetividade intrínseca a quem está sentindo essas emoções. E isso é bem claro, né? A gente sabe que a nossa biologia não basta para entender as nossas emoções. Emoção é uma parada construída com a biologia e com o espaço onde a gente vive, com a nossa cultura, com a nossa sociedade. Algumas coisas, elas podem ser absolutamente aterrorizantes para uma cultura e não tão aterrorizantes para outra. Uma mulher andando de biquíni no Irã talvez seja estranho, mas aqui não tanto, e assim por diante. Agora vocês vão entender por que eu comecei falando sobre língua. A melhor forma de entender a cultura de um lugar é entendendo a língua. Não é por menos que os alemães têm tantas palavras para as coisas tão profundas. Aquela lá é a terra dos filósofos. Eles pensam em coisas estranhas e eles dão nomes para isso. Nesse sentido, eu não quero que você se sinta restrito à sua língua para sentir ou entender as coisas. Pelo contrário, é melhor que você entenda cada vez mais palavras e conheça cada vez mais palavras. Não estou dizendo isso só porque eu estou dizendo, são estudos científicos que comprovam que você
você conseguir dar nome para o que você está sentindo, você conseguir ter a interpretação do que você está sentindo, te torna uma pessoa que consegue gerenciar muito melhor os sentimentos. Então, a linguagem, ela tem um peso muito positivo para o gerenciamento das nossas emoções. E se você ainda não conhecer a palavra que explica um sentimento que você está sentindo, inventa uma palavra. Velho, Guimarães Rosa fez uma carreira inteira com isso. Tantas gírias que a gente usa, tanta coisa bizarra que a gente fala, despirocar, olha o que a gente criou hoje. Para expressar o que a gente sente, é importante isso. Basicamente é isso, duas coisas que são importantes tirar desse vídeo. Tente interpretar os sinais que o seu corpo te entrega de uma forma mais consciente. Tente perceber se o que você está sentindo é empolgação ou ansiedade. As duas coisas podem estar muito parecidas. Às vezes a gente sente uma empolgação muito grande, a gente confunde com ansiedade e se retrai, quando a coisa às vezes é tão boa e poderia ser expandida. Então, tenha consciência do que você está sentindo, se dê mais tempo para perceber o que está acontecendo no seu corpo e interpretar suas emoções. E segunda coisa, aprenda mais palavras. Vá atrás de um dicionário. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha deixado uma parada clara aqui a respeito de todos esses assuntos. Eu vou deixar aqui várias coisas que vocês podem me acompanhar, o meu livro que vocês podem comprar, o desafio que eu tô fazendo e o meu Instagram, para que vocês me sigam. Deem um like no vídeo, comentem, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam no canal. Até a próxima!